Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo que estão nos assistindo, né? As pessoas que estão entrando agora na live, agradeço muito. Toda semana a gente está fazendo live no grupo Aqui Se Fala a Verdade, então no Instagram. Então agradeço que depois a gente salva esse vídeo e joga pelo Facebook, né? Então, obrigado a todos aí. Obrigado a Edenir que está acabando de entrar. O Ale Toledo. Olha, a Ilana foi a primeira a chegar, vou até chamar ela agora. Sempre nos seguindo, né? E pedindo opiniões, indicando as pessoas para participar da live. Já participou da live o advogado Pavão, o Saulo, doutor médico. Agora a nossa amiga Elaine, psicóloga. Muito Oi, prazer, muito feliz. oi, Tudo Di. bem? Eu tô Olha, bem, você? olha o espaço dela, gente. Olha que lindo. As bonequinhos, os bonequinhos. Parabéns, Elaine. Elaine, se apresenta aí. É toda a sua live agora. Fala aí com o pessoal. Ai, que bonitinho. Eu tô vendo um monte de amigo meu entrar. Olha que maravilha. Simone, Débora. Marcos, Matheus. Ah, que Olha só. lindos. Isso que é Tudo bem, legal, que a gente? gente Boa vai noite. interagindo. É legal que a gente vai interagir, então vai ter o pessoal do grupo Aqui Se Fala a Verdade junto com você, né? O seu público, seus clientes da psicologia. É bacana isso. A minha comadre Angélica, a minha afilhada Giovana, Ai, que linda. Liane, Hoje a Débora, live vai Juju. ser bem animada, gente. Olha, gente, isso é muito novo para mim, né? Para quem não me conhece, eu sou Elaine, sou psicóloga. Tenho a clínica Reestruturar aqui em Caieiras, já há 2 anos. E o Diógenes, a gente se conhece exatamente há esse tempo, né, Di? Isso mesmo. Ele, a Vivi, o Leandro ali foram pessoas que me inseriram aqui no grupo de Caieiras. Embora more aqui a vida toda. Érico! Tia Su! Embora more aqui em Caieiras a vida toda, sempre trabalhei em São Paulo, então aqui é realmente a tal da cidade dormitório. Para mim é exatamente assim que eu tratava Caieiras há 2 anos atrás, né? E eu estou bem contente de ter vindo para cá e ter conhecido o comércio popular, conhecido vocês. Já tive um evento com o Diógenes em 2019 que a gente fez junto, Aham. né? Aham. O Corujão, que o Diógenes também é top, ele é um digital influencer top aqui de Caieiras. Minha rê! E daí a gente fez um trabalho bem legal na casa da Vivi. E aí depois disso, eu tenho vários amigos aqui, tenho o meu grupo Olha, da Vivi, academia, que eu fiz um trabalho bem legal com o Duco o ano passado também, na Praça Propolo, que a gente falou sobre esporte, sobre droga, sobre violência, e aí isso vem crescendo, graças a Deus. Eu boa agradeço muito noite, a Deus. Vivi. Primeiramente a Deus, né, por tantas conquistas e por ter pessoas tão especiais aqui comigo. Ah, que maravilha. Para quem está entrando agora, né? A Vivi acabou de entrar também. Eu chamei a Elaine para participar de uma reunião junto comigo, com a Vivi no programa Cruzão dos Amigos, né? E aí ela foi entrevistada referente ao Brumadinho, né? Foi. É isso, né? E aí ela, Foi. com o pessoal da Defesa Civil, e a gente começou a fazer aquele bate-papo. Então foi bem legal para aquelas pessoas que foi um baque aquela notícia. E aí ela foi super bem, a Viviane interagindo com ela. Hoje eu tô aqui na Ilha Comprida, mas meu pé tá em Caieiras também, né? A gente tem esse lado, Ah, você assim, não tá aqui em Caieiras? hoje a internet ela deixa a gente fazer isso, né? Então assim, eu tô sempre nos lugares e agradecer a todo mundo que tá nos ajudando aí, indicando as pessoas para participar das lives e aproveitar o canal, né? Que tem o sucesso Verdade. dele. Mas ele é bem amplo e tem muita gente que já conhece e vê a credibilidade que tem do Ah, canal, né? inclusive, tem o pessoal de Iguape aqui do lado já nos assistindo. Olha que bacana. Eles acabaram de falar aqui. Vivi! Quem que a Vivi falou que tá preso aí? Deixa eu ver aqui. É, eu tô em isolamento, né? A Liane, a esposa do Jorge. Obrigado, Li! A Vivi, minha amiga, falando, Dia, você tá preso, porque eu tenho que ficar em isolamento, como eu vim de São Paulo. Eu tenho que É ficar aqui, eu não posso verdade. sair. Verdade, verdade. Tá todo mundo muito. E hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre emoções, né? A gente tá todo mundo muito envolto. Essa questão do distanciamento, que todo mundo chama de isolamento. Então surge um monte, as emoções ficam afloradas. E daí, quando a gente conversou sobre essa live, eu pensei, por que não falarmos sobre as emoções, entender um pouquinho mais a fundo cada uma delas?
sente emoções, mas muitas vezes não sabe definir, distinguir. Então, o meu objetivo aqui hoje é conversar mesmo com vocês, porque o que eu vou falar eu também sinto, né? E eu assim, eu posso dizer que na primeira semana do isolamento eu tava querendo quase surtar. Mas depois eu comecei o quê? A ficar calmo, porque o meu trabalho é com a internet. Então eu trabalho com atualização de páginas, atualizações de live. Então, para mim foi corrido, porque a maioria das empresas que eu trabalho, o que acontece? Hoje estão trabalhando com delivery. Então, tem como você divulgar lá para mim? Tem como você postar lá para mim? Atualiza a minha página. Então, para mim, foi muito. Agora, outras pessoas que não tinham essas condições, ficou bem complicado. Fica todo mundo muito vulnerável, ficava todo mundo muito fragilizado e a gente fica realmente preocupado, porque hoje a gente sabe como estamos, mas não sabemos amanhã. Verdade. E antes a gente também não sabia, né? A gente nunca sabe da amanhã. Aproveita que a gente está entrando nesse assunto, é uma pergunta aqui, ó. Existe nível de estresse? Quais são os sintomas? Sim, o estresse, nós passamos por vários níveis de estresse, pessoal. Só que lógico que a gente não fala, agora eu estou no nível X do estresse, né? Ele começa no estágio de alerta. Normalmente, quando estamos estressados, começa a surgir aquela... Sabe a história da mão fria e do pé frio? Sim. Aí, pessoal da live, quem já não sentiu o pé frio e a mão fria? As minhas estão agora, hein? A mim, então, nem se fala, porque, né, falando com uma psicóloga, eu acho que eu estou precisando passar com você, Elaine. Todo mundo precisa passar. Tem uma pergunta aqui, que eu vou deixar mais pro finalzinho aí, que eu acho que é a minha cara, gente. O pessoal, lembrando que a semana passada eu tinha postado que a Elaine ia estar com a gente, para as pessoas fazerem as perguntas, né? Então, a gente vai seguir a ordem cronograma aqui na democracia. E tem uma pergunta que o pessoal fez lá, que eu falei, essa pergunta é para mim. Então, vocês vão ver, vão gostar. Olha o Érico falando que os meus ficam assim o tempo todo. Pois além disso, tem a secura. Sabe aquela sensação de secura na boca? Que você bebe água e tem aquela sensação que você não bebeu absolutamente nada. Sei, agora eu. No estômago, aquela coisa do vazio, que você não sabe se é fome, se é estresse. É o início do alerta, né? Sudorese, suor. Eu tenho. Esses são os sintomas do nível do alerta do estresse, né? E aí a gente vem para a resistência. Quando a gente começa a se queixar da memória. Nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não lembro de nada. Eu esqueço das coisas. Eu quase esqueci da live de hoje. Será que eu estou estressado e não estou sabendo? Ai, será? A gente às vezes tem formigamento. Oi, Irene, você sente isso, meu amor? Essa é a resistência do estresse, né? Quando a gente começa a ter o formigamento, o apetite começa a mudar, ou ele diminui, ou ele aumenta para algumas pessoas. No meu caso, ele aumenta, e isso é péssimo. Esse é o caso a nossa pressão arterial, ela aumenta, né? A gente começa a ter pressão alta. Ô, Elaine, no meu caso, eu sou uma pessoa elétrica. Beijo. Eu sou uma pessoa muito elétrica. Essas pessoas também, como que demonstra que está estressado? Porque eu sou uma pessoa bem comunicativa. Como que é isso? Eu finjo que eu não estou estressado? Como que é? O comportamento meu já é assim normal? Tem várias pessoas que eu vejo que é bem dinâmico, mas depois eu vejo, será que realmente ela tá bem, né? Como que é isso? Oi, Paty, tudo bem? Oi, Augustinho! Maria! Então, o estresse, ele é uma reação do nosso organismo. Então, quando você fala assim, Elaine, eu sou uma pessoa agitada, naturalmente já sou assim, eu estou estressado. Existem questões que são comportamentais. Tá? Então, de fato, você é uma pessoa mais agitada, mais elétrica, mais eufórica. Quando você está estressada, não é que a pessoa vai olhar para você e vai falar, você está no nível X do estresse. Mas você mesmo vai começar a sentir reações mais aceleradas, mais acentuadas. Então, você vai estar mais ofegante, você pode estar mais falante. Ô, Pedro, a gente já conversou sobre não conseguir dormir, hein? Eu sou muito ansioso e não consigo dormir. Eu também sou assim, igual o Pedro. Eu sou daquela pessoa que acordo tarde, né? E, vou dormir lá por umas 2, 3 horas da manhã. Então, assim, e quando chega a meia-noite, como a Vivi também é minha parceira aí... Pode vir, Vivi. Então, mas isso dos sintomas que todo mundo tá falando, eu tenho... Você vê, a gente passa do nível do alerta, da resistência,
tranquilamente sem saber que a gente está passando por esses níveis, não é? Então, assim, quando você fala, Helena, eu tenho um sono muito desregulado, existem formas de você tentar regular o seu sono? É claro, dependendo, a gente não está falando aqui de questões médicas, até porque eu não sou médica, Isso. mas se for uma questão de estresse, que a gente avalia isso na clínica, a gente consegue mexer com a rotina. E quando a gente mexe com a rotina, quando a gente insere atividades diferentes, quando a gente propõe uma mudança na nossa vida, a gente começa a diminuir os níveis de serotonina mesmo, né? Que são os hormônios que regulam o estresse, a ansiedade, enfim. Né? Então a gente estava falando do estágio do alerta, do estágio da resistência, que a gente parou aí, e aí a gente entra no estado do estresse, que a gente chama de quase exaustão. Né? O que é a quase exaustão? É o adoecimento. Quando a gente começa, os nossos órgãos, né, o nosso organismo, ele começa a somatizar, que é assim que a gente chama, né, dentro da linguagem de psicologia. A gente começa a somatizar, a gente começa a ter problemas de pele, a gente pode ter, né, quedas de cabelo, a gente pode ter alergias. Ai, Di, Cabelo tá caindo? branco. Cabelo branco. Tá bem, é estranho. Porque, meu, eu tô com 33 anos, gente. Olha o tanto de cabelo branco que eu tô. Eu Pelo amor tive de cabelo Deus. branco com 25, relaxa. Ah, normal. Então estamos normal, gente. Não tô estressado. E aí a gente sai do estado de quase exaustão e a gente vem para exaustão, né? Que é o nível Tá. máximo do estresse, quando às vezes a gente precisa de fato procurar uma ajuda médica, né? E aí entram várias questões aí como tics. Né? Sabe aquele negócio, você está sentado em algum lugar, um exemplo, né, de um tique, você está sentado em algum lugar, não consegue, tem aquele, a Fica gente até brinca, parado. tem o faniquito, eu não consigo ficar parado, Aquele que fica tremendo a perna também, que, gente, eu quero bater na tremendo da pessoa que fica do lado. perna, Eu sou quietinho e isso, a pessoa fica lá com aquela perninha. isso, irritabilidade, muita irritabilidade, tudo te irrita, tudo te incomoda, as coisas mínimas, depois quando você se acalma, você fala, como que eu me estressei? Por que eu me estressei assim? Não precisava de tanto, né? A gente começa a ter tonturas, que a gente até confunde com labirintite. Às vezes é o nível do estresse muito alto, né? Que é o tal da exaustão que a gente chama. Problemas sexuais acontecem também, dependendo do nível de estresse. Então, estão me perguntando aqui, quem foi que me perguntou se podem existir transtornos? Os transtornos, eles estão relacionados a uma série de questões, né? A gente não pode dizer nem que sim, nem que não, a gente precisa avaliar, tá? Ó, Carlos Adriano Mendes e Carlos Simone da Adriano, Santo ai, que André. legal, eles são primos do meu esposo. E primos Olha, tá meus vendo? também, lá de Santo André. Ó, que Obrigada, maravilha. gente. Você Legal que tem essa live tontura, pessoas de todo mundo. Franciele? Precisa entender se não é, se é uma questão de estresse ou às vezes é uma questão alimentar. Precisa averiguar. Tudo que a gente está falando aqui, a gente, né, nós estamos falando de emoções, mas não é para ninguém colocar isso como uma verdade absoluta. A gente precisa checar, a gente precisa analisar, a gente precisa entender. Muitas vezes tem gente que tem laudos médicos mesmo que precisam tomar medicamentos e não são só questões psicológicas, são questões patológicas, tá, gente? Não vamos achar isso que é verdade absoluta. Ah, Meu legal. primo Gui entrou. Vamos lá Beijo, para. Gui. Vamos ter uma outra pergunta também. Nayane. Vamos dar, ó, quando eu vou pesquisando a pergunta, vai dando os parabéns aí para as pessoas. A Daiane que está entrando. A Érica, Eriquinha linda. Tô morrendo de saudade de você, Érica. Olha, Elaine, uma outra pergunta aqui, né? Como lidar com o estresse de ficar dentro de casa? Como que é Que isso? pergunta, hein? Porque, meu, nessa Puxa vida. quarentena, Opa, tá a caindo gente aqui não minhas aguenta mais, mensagens. né, gente? Ficar em casa. Sorte agora que o Dória vai liberar o decreto aí pro dia 11, né? Então, alguns comércios vai voltar a funcionar, mas a gente não sabe quais comércios vai voltar. Então, a gente sabe também Alguém as pediu cidades beijo aqui. inteiras. Quem foi? Eu não consigo. Peraí, deixa eu ver. Acompanhando com a família aqui em Itaquá. Elaine, manda um beijo pra gente. Beijo, Isa! Marta, meu amor. Beijo. Então, a questão de ficar em casa, né? Antes de tudo isso acontecer, e aí vai uma pergunta para vocês, hein, pessoal? Olha, boa. Antes de tudo isso acontecer, a gente, quem já não se pegou ouvindo falar, alguém falando, ou você mesmo falando, ai, que saco, não aguento mais de trabalhar? Era essa a pergunta de, podemos dizer, há 40 dias atrás? É.
Ah, eu quero férias. Ai, não aguento mais essa rotina. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena para mudar minha rotina. Não é? E daí a gente vai levando. Como que a gente dribla o estresse? Criando, inovando, repensando, né? E ficar em casa, este é um momento que a gente está tendo que estar. Eu não gosto de chamar de isolamento, eu falo que é um distanciamento com o outro e uma aproximação com nós mesmos. É agora, nesse momento que a gente está tendo que conviver com os nossos, que a gente percebe um monte de coisas. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, Helena, eu consegui olhar melhor para o meu filho. Eu consegui identificar coisas que eu no dia a dia a gente não percebe. Elaine, se a gente vê, é igual aqueles memes, né, da internet, que fala assim, hoje todo mundo tá se falando no sofá, né, que todo mundo tava no celular. É. Então as pessoas se encontrou, eu sei quem é minha mãe, eu sei quem é meu irmão, hoje eu conversei com meu tio, com meu pai. Então, literalmente, as pessoas se uniram, né, dentro de casa. Verdade, verdade. Eu duvido que a gente se beijava tanto, se abraçava tanto assim. Não! E agora a gente fala, nossa, tô com tanta saudade do abraço, do beijo. Eu duvido que você ligava pro seu pai, pra sua mãe todo dia, que, né? Ó, tem uns Seus que estão nem amigos. aguentando a família, falando, pelo amor de Deus, que eu volte ao trabalho, prefiro meu chefe, que ficar o dia Saiu inteiro com uma a minha mãe, com meu pai, com meu pesquisa, tio, com eu minha estava tia. ouvindo ontem na Jovem Pan, e eles estavam falando que aumentou o nível de crises matrimoniais, conjugais, né? E aí eles citaram, inclusive, o horário, que depois das 8 horas fica pior. Então, eles já pressupõem que vai aumentar o nível né, a quantidade de divórcios. E aí você dá risada no carro ouvindo isso, aí você fala, putz, grila, mas é verdade. Porque as pessoas não têm esse contato tão próximo, Vou né? imaginar que hoje a família inteira se encontra no sofá, cada um quer assistir uma coisa. E aí? Ah, eu quero Marina! assistir a Netflix. Mas peraí, eu quero assistir terror. Não, eu quero comédia. Não, isso tudo 8 horas da noite, porque durante o dia todo mundo fez, conversou com os amigos. Ah, vamos almoçar, vamos jantar. E depois da janta? Vamos todo mundo fazer o quê? Sentar no sofá. Então, antigamente Aí todo mundo começa a chegava treta. cansado, aí ia dormir mesmo, né? Mas o estresse dá pra gente driblar com um monte de coisas, não é? A gente pode, como eu disse, fazer coisas que você nunca fez antes. Que você, por Bom, exemplo, eu quero aprender algo novo. Vamos lá. a Irene Rodrigues Mendonça falou assim: eu queria férias, mas não assim. Ah, Irene, é verdade, né? A gente adora férias, mas não para ficar só dentro de casa. Eu vou confessar para vocês que eu amo a minha casa, eu amo ficar nela. Só que tem dia que você fala, ai meu Deus, que vontade de ir lá pra rua. Que vontade de circular por aí, né? Mas esse Verdade. é o momento de vamos enxergar o lado bom das coisas. Eu trouxe para vocês, até para a gente engatar, né, dar continuidade nesse assunto, divórcio fora os Tem mais mais filhos filho. daqui 9 meses. Ah, é verdade, Verdade, daqui 9 meses que Augustinho. vai ter de filho nascendo. Aí quero ver se vai ter bastante maternidade, né? Aí vai faltar leite. Augustinho. Ó, o Augustinho, ele treina comigo, esse comedor de coxinha aí. Ah, é? Eu quero ver daqui 9 meses um bebê aí, hein, com a sua esposa. Ô, linda, beijo. Saudade de você. Tem bastante gente aí. Valeu. Alguém aqui, eu acho que todo mundo tá vendo. O que a Elaine tá fazendo com esses bonecos em mãos, né? Hum, Vocês conhecem? Quem é que conhece, gente, esses bonequinhos? Sabe de onde que eles são? ah, eu só Eles são conheço. daquele filme, daquele desenho animado da Pixar, que chama Divertidamente. Hum, E qual que é o objetivo desse? Alguém já assistiu? Coloca aí pra mim, quem já assistiu esse desenho e o que, que ó, acharam dele. como eu falei pra você lá no começo da live, eu esqueci até que eu comi ontem. Eu Sério, Dick? lembro Você não assim, assistiu? eu lembro Então, desse filme. Ju, eu já vi, o Divertidamente. O nome do filme é Divertidamente. A gente fala que é um desenho de adulto. Sempre no meu consultório eu falo isso pro pessoal. Gente, é um desenho de adulto. Por quê? Porque ele trata das emoções de uma forma individual. Essa aqui, bonitinha, de cabelinho azul, é a alegria, né? Então vamos falar um pouquinho de emoções? A Vamos. gente tem, a gente tem algumas emoções. E uma delas, que é o que a gente gosta, né, que a gente adora sentir, é a emoção da alegria.
né? Quem não gosta de se sentir alegre, de se sentir feliz? A gente ama. Só que, em contrapartida, a gente tem a raiva. Olha a carinha da raiva. Ela é linda, mas é a raiva. Aham. Quem sabe quem é essa daqui? Olha. Olha, uma sessão lá no consultório que adivinhar quem é essa daqui. Olha, eu acho ela tão linda, gente. É a tristeza. Né? Então, quando a gente fala da alegria, a alegria é. Eu pergunto, é legal ter alegria? Claro que é. Mas o tempo todo Não, é bom ser alegre? não. Qual que é o Não até eu controle que a pensar. gente tem? Nenhum. Quem não conhece uma pessoa que ri em velório? Que numa Essa situação pessoa é trágica está fazendo piada, né? é uma Ninguém quer ter uma forma pessoa. de parecer, né? A gente fala, nossa, que cara sem noção, como que pode? A gente está aqui preocupado com uma situação e o cara está fazendo piada. Não dá. Então a gente fala, a alegria ela é uma reguladora. Aí quando a gente fala da raiva, é bom sentir raiva? Qual que é a função da raiva? Vamos pensar, será que alguém aqui já pensou sobre isso? Não consigo nem Ela nos pensar. prepara para proteger o que é importante para nós. Quando você está com raiva, você usa o quê? A sua defesa. A defesa para quê? Para proteger, para se proteger ou para proteger alguém de algo. Certo. Né? Então, lógico, se o nível alto de raiva faz a gente cometer umas besteiras, tal, que não são legais, assim como o excesso da alegria. Mas a raiva é uma reguladora também. Quando a gente fala da tristeza, poxa, quem gosta de se sentir triste? Ninguém gosta de se sentir triste. Mas o que a tristeza pede? Quando a gente fala, puxa vida, fulano tá E triste. O que a amor, gente... né? Um pouco de alegria, um pouco de Mas quando você vê alguém chorando, qual que é a sensação que você tem? pena, né? De acolhimento, você quer acolher, você quer saber o que aconteceu. Muitas vezes a tristeza, ela vem justamente, é uma emoção que a gente sente para a gente se sentir acolhido, protegido, cuidado, né? Então ela também é uma emoção importante, a gente precisa ter a tristeza. E esse aqui? Olha que bonitinho, Bonitinho esse mesmo. não é? Aham. Essa daqui, esse aqui, é o... Quem é? Quem dá mais? Então, ajuda aí, quem é esse bonequinho no filme? Me ajuda aí. Me Ajuda. ajudem, gente. Quero ver quem tá assistindo, quem assistiu, quem, né? Ó, o pessoal tá na hora de começar a Olha a assistir. carinha dele. É o Medo. medo, gente. Olha Ah, o aqui. medo. Ele tá até apavorado. Olha o olhão dele, arregado. Ah, O medo é o que nos faz sobreviver, né? Quando a gente fala do medo, agir. Ó, gente, a Gi que entrou aí, ela que confeccionou todos esses bonecos para mim. Ela é uma parabéns, artesã, Gi. ó, Parabéns, ó. Lindo, show de bola. Depois manda um fly aí que eu divulgo o seu trabalho também, tá? Pela página aí. legal. Então, o medo é a nossa, faz parte da nossa sobrevivência. Então, desde pequeno a gente já aprende isso. A gente fala para a criança, não põe a mão ali que você vai se machucar. E a criança vai lá e tenta pôr. Quando ela põe o dedo e leva um choque, ela entende que ela precisa preservar a vida, ela não pode mais pôr o dedo ali. Quando adulto, a sensação do perigo, do medo, ele nos preserva, né? Uhum. O medo hoje, nos dias de hoje, o que ele tem feito com a gente? Com parte da população? Com que ficasse em casa, porque a gente quer preservar a nossa vida, Cuida. entendeu? Quando eu saio, eu me preparo, eu coloco uma Oi, máscara, Rosiel. carrego um álcool gel. Então, o medo, você vê como ele é importante Sim, é verdade. para a nossa vida? E aí a gente tem essa daqui, ó. Ela Oh, é muito fofa também. palmeirense. Essa é a palmeirense, né? Essa é uma palmeirense, mas ela tem um nome também. Ela é o Oi. nojinho. Ela é um nojo. O nojo é uma emoção, Poxa, né? eu acho que eu vou ter que ver esse filminho, viu? Eu gostei dos nomes. Pode ver. É Eu vou super aproveitar esse recomendo. isolamento e colocar no Netflix lá e assistir esse filme. Ele trata, na verdade, esse filme ele fala de uma menininha chamada Hailey, que tem 11 anos, e eles manipulam, eles vão lá dentro do cérebro e começam a identificar as situações de emoção dela. É bem legal, é bem explicativo, é muito bacana. E o nojo serve para quê? É um sinal de alerta também, né? Para nos manter saudáveis. A gente
não sai comendo qualquer porcaria que vê estragada, né? O nojo, ele é uma preservação também. Ah, Paty, ele é uma preservação. E todas as questões da lembrança, emoção é lembrança, tem a ver com lembrança, que ficam todas guardadas no nosso hipocampo. Então, por isso que a gente tem, quando a gente fala de uma emoção, logo vem uma lembrança, né? Puxa, não vou comer aquilo não que eu comi uma vez e me fez mal. Nunca mais você come, né? Assim como o medo, a alegria, a raiva e a tristeza, tá? Então, eu apresentei para vocês de uma forma mais sucinta, mas falei um pouquinho das emoções através dos nossos bonequinhos. Legal. Aí ele fala uma terceira pergunta aqui, né? Como identificar a ansiedade? Você falou acho que no começo da live. Sim. Mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa... Eu acho que, a não ser que tenha alguma pergunta, mas eu acho que a ansiedade é isso. Aí tem aqui, ó. Percebo que nessa quarentena, para tentar me acalmar, começa a comer muito. Ou Ai, meu pai. se fome, né? Ou as Cara, pessoas ficam com fome. Principalmente no doce. Por que isso acontece? O doce, ele ativa um hormônio muito importante, né? Da saciedade. Ele faz a gente... É a sensação do prazer. Por isso que o doce, ele é um vilão danado quando a gente está triste, quando a gente está ansioso. Né? A gente corre lá pro pode doce. salgado também na troca do doce ou não? O doce é realmente... É muito paladar, sabe? Tem gente que ama um salgado. Tem gente que é louco por um doce. E tem gente que come um salgado e quer comer um doce. Tem gente que come um doce e quer comer um salgado. É o famoso goiabada com queijo, né? É isso, faz um Romeu e Julieta aí. Então, quando a gente fala da questão da ansiedade, muita gente traz isso, né? Eu tenho compulsão alimentar. Né? O que é compulsão alimentar? É um desejo desenfreado por comer, seja doce, seja salgado. É muito mais pela quantidade do que pela qualidade do alimento. E aí, quando a gente fala da compulsão alimentar, ele vem muito associado, né? Quando você vai tratar com endocrinologista, muitas vezes com psicólogo, com nutrólogo, porque a gente precisa fazer uma regulação antes do seu estilo de vida, né? O estilo de vida que você tem, os hábitos que você cultua. Então, baseado nisso, a gente começa a pensar em propostas diferentes para que a gente possa trabalhar com essa pessoa e ela consiga mudar os hábitos ou adquirir hábitos mais saudáveis. Daí vem a pergunta, Elaine, eu já tentei de tudo e não consigo. Isso mesmo. Né? Já tentando de tudo. Eu toda hora, gente, quero comer alguma coisa. Toda hora, gente, eu quero experimentar um doce. Eu sou mais pelo salgado. Eu gosto muito do salgado. Pastel. Mas você já parou para pensar que todo excesso gera uma falta? Eu tô com saudade da Sodier. olha a propaganda. Olha a propaganda da Sodier. Olha a Sodier. Então, pessoal, pensem nisso. Todo excesso gera uma falta, né? Às vezes, a falta do externo, e geralmente a falta do externo, tá? A gente sente falta de um relacionamento mal acabado, a gente sente falta de uma conversa que virou um conflito, uma discussão que eu não falei tudo que eu deveria, a gente, do nosso parceiro, que muitas vezes toma decisões sem a gente querer, e aí vai embora, tem uma lista gigantesca, não é? Então, todos os excessos que a gente não consegue resolver, a gente joga para dentro da gente como suprir, e isso, muita gente faz isso com o alimento. Eu engordei, preciso de um regime. Gabi, eu nem vou te falar nada. Eu nem sei se eu engordei, mas assim, fazer regime, gente, é difícil. Gente, uma pessoa gorda como eu, falar é fácil fazer regime nessa quarentena, não é não. A loucura passa. Eu falo pra você, nossa, como é difícil fazer regime, né? Mas como é fácil hoje a gente ligar a TV e ao invés de colocar um Netflix, colocar uma aula de exercício. Coloca uma música pra gente dançar. É mais fácil assistir a live do Gustavo Lima que colocar aquele professor fazendo ginástica. Não dá. A preguiça, até de pegar o controle. Agora a gente tem a televisão, né? Dá até preguiça de subir lá, trocar o canal. É complicado. E assim, a comodidade faz a gente se tornar acomodado mesmo, literalmente. Né? Antigamente você... Hoje em dia, né?
as pessoas não fazem nem mais comidas, já pedem pelo delivery porque, tô com preguiça. Exatamente. O que que é Levantar, mais prático, né? já O tá que com o que é mais celular na mão, prático? né? Você joga o arroz na panela de arroz, você joga a carne na fritadeira sem óleo, sem óleo, tá bom, tá? Mas você joga lá e esquece, ela pita pra você, você não precisa ficar mexendo, né? Você pega o controle, para tudo você tem controles, tem o celular, tudo na mão. Então, assim, a gente acaba não gastando mesmo e se tornando acomodado. Gente, faça um teste. Vamos pro box com a gente, Diógenes. Aí, Diógenes. Opa, Helena! Ó, ele já fez esse convite pra mim, gente. Se não me engano, já vai uns 6 meses. Lutar, fazer MMA, né? Gente, eu não me vejo. Olha a minha gordura, gente. Eu não me vejo lutando. Eu acho que tô mais com Ó, cara de sumô, né? Do que fazer o. Mas eu vou tentar sim, Edenir. Obrigado pelo convite, mas eu acho que esse ano, após a pandemia, eu vou entrar na academia e fazer aí essa luta que eu vou precisar. está Porque essa luta. convidado. Uma aula super gostosa, embora eu prometi para todo mundo que eu ia voltar esse ano, mas olha, eu tentei, viu, Augustinho, mas não Mas não rolou. cansa, meu. Não cansa muito. Opa, são 2 horas de. Cadê o Duco? Não tá aqui, né, gente? Cadê o Duco? São duas Duas horas de horas treino sofrendo. hard, very, Gente, very hard. Mas é muito bom, eu muito preciso bom. fazer também. Vamos lá para a próxima pergunta. Sinto-me irritado, sem paciência e discuto com pessoas que gosto, preferindo ficar só no meu quarto. Essa é uma pergunta que chegou. E aí? É. É o O, isolamento, né? o isolamento. O isolamento ele tem suas nuances. É, infelizmente, o isolamento ele Leandro, vai. abraço. Uau, nessa Leandro está pandemia eu por perto. consegui até vender para Elaine. Você viu, ô, Lia? Você viu? Eu tô com a roupa. A Lia me deu Parabéns, roupa para Lia. mim. Eu falei que não consigo ir na loja dela. E daí entrou a pandemia, ela trouxe até a mim. Olha, Então, infelizmente, como eu estava falando, infelizmente, a gente vai ter muito caso de depressão, tá? isso. Tinham pessoas susceptíveis a desenvolver esse transtorno, né? A crise, que é a depressão, que é muito delicada e a gente tem que lidar com ela de uma maneira muito delicada também. E estar em casa, não sentir perspectiva, é como se a gente estivesse num novelo de lã mesmo e perdesse a ponta desse novelo e falasse: e agora? O que que eu faço? Eu não aguento mais acordar de manhã, ver meu filho pedindo as coisas para mim, a casa todo dia para limpar. Você tá rindo de quem aí? Lava a A minha louça, irmã tá lava a aqui. roupa, Eu tô com a passa a minha irmã roupa. tá aqui na frente, e o que você tá falando é literalmente. É a criança que a gente tem o Nicolas aqui, né, de 11 anos, e é o que você tá falando, 10 anos. Então, assim, acorda, tem que arrumar a casa, tem que cuidar do filho, tem que fazer a comida. É isso mesmo. Aí você fala, depois que eu faço tudo isso, alguém fala: mãe, me dá um copo d'água. Aí você vai lá, aí faz uma coisa que eu tô com fome, e daqui a pouco você fala: meu Deus, eu não aguento mais ficar nessa roda viva. O que que eu faço? E aí a irritabilidade, ela fica acentuada mesmo, em alguns casos, e as pessoas preferem se isolar. Se isolar significa Ó, muitas vezes estar a no quarto. Marilyn Garcia, exatamente o que estou passando. Ô, Merlin, Isso, a minha irmã. a sua Marilyn irmã. Garcia. Ô, Merlin, põe o dia para fazer alguma coisa, diminui essa carga de Ela estresse. saiu em Caieiras, ela tá com a outra criança também. A gente dividiu, entendeu? O pessoal ficou Seja em Caieiras e outro na ilha. é, logo mais a gente volta. Ter consciência de que a pandemia, do que a pandemia porém não entrar em pânico. Isso, Rô, eu também acho. O problema é quando a gente fala assim: eu não posso entrar em pânico, eu não posso me desesperar. São palavras externas, né? A gente fala: não vou me desesperar. Só quem teve uma crise de ansiedade nesta vida consegue, talvez não expressar e nem mensurar, porque não tem como, mas falar como é horrível a gente tentar se segurar e não conseguir. É uma força maior, né? E aí você É, fala: caramba, puxa vida, como que eu lido com isso? É muito comum as pessoas falarem: fica calma, né? Fica tranquilo, isso tá tudo bem. Mas não tá. Externamente até parece que tá tudo bem, mas aqui dentro tem um turbilhão de coisas acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, né? Eu tô tendo taquicardia, eu tô sentindo que vai explodir dentro de mim, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo. Sabe? É uma sensação muito difícil quando você está em pânico.
quando você está em crise de pânico, né? Ou ansiedade que a gente fala. Verdade. E lidar com isso, e as pessoas desconhecem o processo terapêutico muitas vezes. As pessoas querem respostas rápidas, querem, né? Por isso que muitas vezes a gente corre, quando tem dor, corre para um hospital, e agora as pessoas não estão podendo correr para um hospital. Então, como que lidar com tudo isso sozinho dentro da minha casa? Eu saio gritando, atacando vassoura na cabeça, porque eu preciso colocar para fora essa adrenalina toda que estava me consumindo. Então, é quase um objeto de fuga quando a gente começa a liberar todas essas emoções, esses sentimentos. Mas dá pra gente acalmar tudo isso, gente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A Mel fala assim, não dá para contar com ele aqui. Não dá para contar com ele aqui, não. Ele é muito tranquilo. Ah, Eu não sou é? muito tranquilo. Mas é a realidade, né? Eu sou muito na paz. E tem Uhum. pessoas que não conseguem ficar nessa tranquilidade, né? É a questão do isolamento. Isso, verdade. Vamos lá para a próxima pergunta aqui. A espiritualidade também é essencial. Nossa, Rô, sem dúvida, sem dúvida. Verdade. Eu falo sempre para as pessoas, né? Quando as pessoas me procuram no consultório, tem muitas pessoas que falam assim: ah, você tem alguma religião? É claro que eu tenho. É óbvio que eu Todos. tenho minha religião. E não deixo de ser uma cientista por isso, porque né, as pessoas falam, ah, mas eu defendo tal lado, não sei o quê. Eu falei, mas quando você vai no médico, você pergunta para o médico qual que é a religião dele, você vai lá resolver o teu problema. Se ele é católico, evangélico, bandista, sei lá, isso não importa. Assim como para mim, não importa a tua religião. Eu tenho a minha, você tem a sua, mas o que move a gente ao nosso destino, ao nosso objetivo, é a fé que a gente tem. E ela é reta, ela tem um caminho bem direto, entendeu? Não importa onde, com quem e em que igreja que você vá ou não vá, né? Mas o que importa é que você tenha. Rita, meu amor, não tinha te visto. Beijo, beijo. Ô, Então, Elaine, oi. pegando uma pergunta muito boa aqui do Edenir, né? Ele é taxista, inclusive ele vai estar, acho que na terça-feira, né, Edenir? Ele vai estar aqui na live. Ele está falando assim, Nani, qual é a dica para as mulheres que sofrem com a violência doméstica? Agora, não no isolamento, fica mais complicado. Como que você indica isso para as pessoas que estão sofrendo essas perseguições dentro de casa, nesse isolamento? Bom, não é de hoje, né? A violência Isso. doméstica, Augustinho, eu chamo ele de Augustinho, tá? Não consigo chamar ele de Edenir. Ah, Tem é? jeito. Ficou o apelido Não, dele bom lá. saber disso, que na hora da live que eu vou fazer com ele na terça-feira, eu já vou falar Agostinho. Edenir. Vamos lá, Edenir. Edenir. Então, a violência doméstica, ela sempre existiu, gente, sempre. Talvez agora ela tenha se acentuado um pouco mais. Mas quem sofre hoje de violência doméstica já sofria antes da pandemia. Só aumentou a intensidade. Hoje existem muitos meios de você denunciar. Inclusive, eu não vou saber falar agora para vocês o órgão exatamente, mas hoje você consegue fazer uma denúncia sem precisar ligar. Você consegue entrar pelo seu O celular e aplicativo, mandar. né, também. Eu acho que tem, eu não sei exatamente, não pesquisei sobre isso. Mas existem essas maneiras. Só que a gente sabe que a justiça, em alguns casos, é muito morosa, né? A gente denuncia Falha, as né? coisas. Vamos ser bem claros, né? A justiça Falha, é muito falha. falha. Muito E devagar. quando e as mulheres que sim, eu lamento muito, né, da violência, porque assim, você fica de mãos atadas. Para onde você vai agora? O que você Né? faz? Você acaba tendo que se subestimar a esse parceiro e submeter a isso sem muito recurso de fuga. Mas eu acredito ainda que quando você tem uma família legal, quando você. Não importa se tenha um cômodo, mas que você pegue suas coisas e vai embora. Você não tem que viver com uma pessoa que te agride. Né? E quando a Às gente fala da vezes, agressão, né? Quando a gente fala da violência doméstica, eu não estou falando só da violência da agressão física. A agressão verbal, ela sangra por pior. dentro. A física sangra por fora, mas a verbal sangra por dentro. É onde Você cai a viver, depressão, né? você viver com uma pessoa que te destrói todos os dias, que não te valoriza, que não te respeita, né? Então, e a gente tem indícios disso, gente, no começo de relacionamento, não é no meio nem no fim. O fim já é o fim mesmo. Mas a gente percebe a forma de tratamento, né? Sabe aquela história? Eu gosto, foge um pouco da ciência e tal, mas eu acredito muito nisso.
o bom filho vai ser um bom marido, a boa filha vai ser uma boa esposa. Eu acredito muito nisso. E é verdade, se você tratar bem tua mãe e teu pai, certamente você vai ter um bom relacionamento Isso também, mesmo, o né? exemplo vem dentro de casa também, né? Eu acredito muito nisso. Tenho sentido dores físicas, né? Como identificar se estou doente? Então, Sinto fisicamente. dores físicas, é isso? Isso mesmo. Tenho Tá. sentido dores físicas. Como identifico se estou doente? As dores, é como a gente falou lá atrás, né? As dores físicas nem sempre são alguma patologia, elas podem estar relacionadas a uma questão emocional. A gente se conhece, e se a gente não se conhece, a gente precisa olhar mais pra gente. Este é o momento, gente, da gente olhar mais pra gente. Pro Esse eu, momento né? pro nosso eu, não pro estético, mas aqui pra dentro. Essa dor que eu tô sentindo hoje, eu já senti ela antes? É uma dor que ela irradia, é uma dor que hoje eu tive e amanhã não tenho mais. Quando você começa a se questionar, a gente se questiona muito pouco. A gente tem uma lista para perguntar para o médico, mas a gente não se pergunta absolutamente nada. Às vezes ele faz uma pergunta boba, você fala, aham, né? Então a gente não se questiona. E quando a gente começa a se questionar, a gente começa a perceber, né? Eu acho que eu estou. Quando eu estou, por exemplo, engasgada com alguma coisa, quando alguém falou alguma coisa e eu não consegui devolver na altura que eu queria, eu fico um mês tossindo, por Sério? exemplo. Um mês Ai, tossindo. Você fala, mas que tosse é essa que eu não tô gripada, não sei o que, não sei o que. Eu não digeri alguma coisa. Né? tá Um exemplo. entalado ainda, né? Tá na Tá garganta. entalado. E aí você começa a tossir, 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 expelir. Quem me conhece sabe disso. E aí vai. Então, será que a gente precisa primeiro entender, olhar para dentro e fazer uma pergunta? Essa dor é uma dor recorrente? Porque às vezes é uma coisa aguda que aconteceu de acordo com o evento, um cenário que você viveu, e tchau. Se ela persiste, aí a gente tem que procurar uma ajuda médica, porque daí, né, com exame, enfim, nem tudo é psicológico e nem tudo é patológico. Então a gente É não, isso. é meio a meio, não dá nem para defender a psicologia. Ai, que bom que você voltou, prima. Nem tudo é psicologia, nem tudo é medicina, né? Então a gente precisa ter uma boa relação com ambos para a gente poder fazer um bom trabalho. A minha irmã falou assim, então meu irmão não tá engolindo muitas coisas não, porque não para de tossir. Então, você tem que Ah, Adriana. identificar se ela é patológica, se você está com algum problema com inflamação, ou se de fato é isso. Pensa em monitorar vários grupos de várias cidades, engolir vários sapos. Não é fácil não, gente. É Não complicado. é, não Inclusive, é. ainda não tossi nenhuma vez. Então, a gente tá indo Eu bem. acho que tá tranquilo, né? Eu não deixei você Graças a Deus. engasgada nenhuma vez. Nenhuma. Ó, tenho crise de choro e meu sono está desregulado. E quando durmo, tenho pesadelos. Minha família diz que estou com depressão. E aí? A família adora falar isso, né? Família A é o. família, os amigos, o desconhecido. Vez Todo que mundo ela olha pra abraça você a e fala, família e nossa, coloca você no tá com fogo, né? depressão. Tem algumas famílias, né? Vamos respeitar também. Que algumas famílias ajudam, acolhem. Tem outras que falam assim, ah, vai se tratar. Vai, você tá louca. Vai pro psicólogo. Como que é isso? Não, na verdade é verdade. Não é toda a família. É que assim, hoje as pessoas banalizaram muito os sintomas psicológicos. Então todo mundo fala, nossa, tem gente que chega no consultório com um diagnóstico pronto. Olha, eu vim te procurar porque eu tô com depressão. Aí você fala, mas você tem algum laudo, né? Não, não. Aí começa, psh, a família Bagaço, né? é F, viu? Oh, meu Deus. O que fazer com ansiedade? Ficamos só com medo. Ô, Cris, é verdade. Anterior, né? Volta à live anterior. Volta um Pra pouquinho, que a você gente sabe falou um como que pouquinho é. sobre isso. Então, quando a gente fala de crise de choros, e que mais que você falou? Crise de choros E sono, né? Que não tem sono, e o sono pesadelo. desregulado, tal. Isso. Então, assim, tudo tem a ver também com o momento atual. Quando você fala assim, bom, eu preciso, tenho pesadelos, por exemplo. Sono desregulado, pesadelo. Poxa, como que eu estou dormindo? Você mesmo falou, eu tenho dormido muito, muito tarde e aí desregula mesmo. Aí você acorda muito tarde. A Isso. frequência do sono, quando você faz uma mudança, ela altera teu organismo. Isso é fato. Então a gente, eu preciso regular meu sono de novo. Existem algumas maneiras de a gente regular o sono.
Verdade, Se nada. cansar, né? Ficar em casa, o que tem gerado na gente? Para alguns, um excesso e para outros, uma falta de descanso. Outros trabalham muito, vocês falam, nossa, fica em casa o dia inteiro sem fazer nada. Chega à noite, dá 10, dá 11, da meia-noite, tá sem sono. Claro, você não se cansou. O que a rotina fazia com a gente? A rotina fazia a gente se cansar. Trabalhava o dia inteiro, pegava ônibus, trem, não sei o quê, pegava trânsito, chegava em casa, ainda tinha que fazer tudo. Quando você cai na cama, cai igual um, né? A minha prima sempre foi assim, ó. Né, Li? Sempre falou pra mim, eu durmo tarde, adoro acordar muito tarde, né, Li? A Eu, Nilda também, falando que tem muito eu, sono. eu quando é Então, meia-noite, para mim é como se fosse meio-dia. Eu fico numa eletricidade, assim, porque é onde que tá o silêncio e é onde que eu consigo trabalhar mais ainda com a mídia social. E é onde que eu perco o sono também por causa da claridade. É onde que eu vou começar a dormir lá por umas sim, 3 horas sim. da manhã. É. A noite, ela sempre foi. A noite ela é feita para dormir. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa baixar o estímulo. Se eu baixo o estímulo de luz, se eu baixo o estímulo de som, o estímulo de contato, o meu cérebro ele precisa desacelerar para eu descansar, né? Então, assim, se você tem uma noite legal de descanso, automaticamente a questão da insônia tem muito a ver com a rotina que foi abalada. Também, Lia, exatamente. O que acontece? A rotina foi abalada, como que eu consigo ter uma noite tranquila? Mas tem que ter preparação também. A gente tem que se preparar para ter essa noite tranquila, porque o dia seguinte vai ser pior. Se você não conseguiu, se você não se preocupou em baixar estímulo para você dormir melhor, amanhã você vai estar com olheira, aí você vai continuar no mesmo ritmo, na mesma pegada, não vai conseguir dormir de novo, aí daqui a pouco você não dorme de novo, não dorme de novo, e daqui a pouco você desenvolveu, sabe o quê? Uma patologia. Aí começam a vir as crises de choro, né? Porque o que é a depressão? As pessoas falam muito sobre depressão, mas pouco conhecem sobre ela. A depressão, ela é muito... Oi, Diva, tudo bem? A depressão, ela é muito mais profunda. As pessoas falam, mas fulano tá rindo, ele não tem depressão. Tem depressão. Sabe aquele movimento interno que a gente fala que não vê? É isso que a pessoa sente. Essa vontade do isolamento, de chorar sem motivo, Mara, de se trancar num quarto escuro, de passar a noite acordado, de acordar no dia seguinte que nem um zumbi, e muitas vezes ter que sair para trabalhar e falar, tá tudo bem. às vezes, Elaine, e eu sou massoterapeuta, né? E atendo os clientes, e às vezes ele não quer nem receber a massagem, ele quer desabafar. Ele chega lá na maca e começa a contar a história dela, né, do que aconteceu no dia, dos dias anteriores. E aí eu falo, você tem que procurar uma psicóloga, né? Então, assim, cada um no seu quadrado. E eu Cada vejo um que seu muito problema. disso, as pessoas querem desabafar, não tem com quem desabafar. Aí vai com as pessoas mais próximas, o terapeuta. Então é legal as pessoas procurarem mesmo o psicólogo para falar tudo isso. Verdade. O Leandro colocou que é difícil a gente estar calmo. Oi, Leandro, tudo bem? É difícil a gente ficar calmo com essa enxurrada de notícia ruim. A gente precisa sair um pouco dela. Se ela não sai da gente, a gente sai dela. Muda o canal, Muda né? o Não tem canal, aquele site que só fala. ouve música, faz atividade, vai fazer qualquer coisa. Sai um pouco, né? Eu sei que a gente faz parte de vários grupos aí, que a gente fica sabendo o tempo todo de notícia, e quando a gente não tá no grupo, a gente vê na ligou a televisão, pronto, né? Então, para eu tentar minimamente regular isso, eu vou propor para mim, para minha vida psíquica, sair um pouco dessa enxurrada de notícia ruim e me colocar, sei lá, para fazer uma coisa divertida. E não é só ouvir música e assistir TV, não. Você está sempre com alguém dentro da sua casa. O que você pode fazer com alguém que está dentro da sua casa? Né? Quanto tempo faz que você não senta com teu filho e você conversa com ele? Quanto tempo faz que você não propõe uma atividade com seu filho? Quanto tempo faz que você não olhava os cadernos do seu filho? Né? Dá pra gente fazer um monte de coisa legal. Não é só fazer receita de bolo e ver Netflix. Dá pra fazer coisas legais. Eu também amo Exato. ouvir música, eu ouço o dia inteiro. Perfeito. Tem uma agora que chegou a minha pergunta, né? Que alguém mandou. Não consigo sair das redes sociais. Preciso saber de tudo e de todos. Se estão bem. E aí? É uma É, ansiedade louca isso, né? nossa, eu não consigo largar o celular, não consigo largar a rede social. É Instagram aqui, é Facebook ali, é WhatsApp ali, é os grupos me chamando. E aí? E se você deixar no mudo, piorou, né? Porque aí que você vai Nossa! olhar mesmo. Vai que alguém E a mandou. curiosidade? Então, e a curiosidade, né? E E aqueles a grupos que aparecem curiosidade, né? 300 mensagens? A da Gravar família eu não TikTok. posso fazer, né? Amei, Leandro. Eu já gravei alguns TikTok aí.
Eu gravei dois, gente. Eu gravei dois, eu vou tentar Essa fazer o história seguinte. da gente não sair da rede social e querer saber de tudo de todos. Eu tenho uma conhecida minha que falou assim: Elaine, todos os dias na hora que eu acordo, eu entro no Facebook para saber quem morreu. Ai, meu pai do céu. Né? Mas eu falei, qual que é o intuito? Ah, porque tem que. A gente precisa saber quem é, da onde que é, e a gente precisa. Falei, mas a gente precisa por quê? Né? Isso causa o que dentro de você? Ela falou assim, nunca tinha pensado nisso, mas o que isso causa dentro de você? Isso me deixa ansiosa, isso aí me gera assunto, a gente está se sentindo sem assunto, poxa, né? Será que não é hora de inovar agora? Eu tô bem, eu fiquei bem, né, bem satisfeita com o pessoal do grupo, eu vi algumas pessoas propondo, colocando ideias, talvez não dê certo para todo mundo, mas se der certo para 10%, poxa, não é? Então, assim, esse não consigo sair está muito mais relacionado ao eu quero sair, Verdade. né? Então, se você fala não consigo, mas o que te impede de conseguir? O seu não querer. Isso mesmo. Ivani, obrigada. Um beijo. Saudade de você na igreja. Deixa eu ver aqui uma próxima pergunta. A gente falou agora da rede social, né? Tomo remédio, controlados, mas não sinto melhora. Devo suspender? Essa é uma pergunta complicada, não é? Primeiro que eu não posso responder isso. Se você tomar remédio controlado e ele não está fazendo efeito, primeiramente você precisa procurar o seu médico que te receitou esse remédio para entender como que o seu organismo está aceitando ele. Né? O não fazer efeito, ele pode estar relacionado a outras coisas. De repente, a ingestão de uma bebida alcoólica ou aumentou, às vezes, o nível do estresse, enfim, se for relacionado a uma questão mais psiquiátrica, né? Mas eu acredito que seja importante a pessoa procurar o especialista e relatar isso a ele para saber, de fato, quais são os próximos, qual é o próximo protocolo, né? Os próximos passos. Legal. Ô, Elaine, sempre quis fazer terapia, mas tenho vergonha de procurar ajuda. Psicólogo é para loucos. É ou não é? É, Uma pergunta aqui. nossa, será que todo mundo é saudável? Não é? Eu sempre falo que psicólogo é para pessoas sãs, para quem quer estar são, não é? Quando o objetivo da psicoterapia, ela está muito vinculada ao se conhecer, né? É muito fácil eu perguntar para você, Diógenes, fala da sua irmã para mim. E aí você vai ficar horas falando sobre ela, sobre os defeitos, sobre as qualidades, sobre o que você gosta, o que você não gosta dela. Aí eu falo para você, Di, fala sobre você para mim. A gente trava, né? A gente não consegue falar, Oh, né? eu? Sobre Eu? mim? Aqueles dedos, né? Que a pessoa Fala fala. você que me conhece, não é? Então, a psicologia ela veio exatamente para preencher essa lacuna do externo, né? A gente fala tanto do externo e não fala pra gente. Eu não sei o que eu faço com as minhas emoções, eu não cuido de mim como deveria, eu me autoflagelo, eu muitas vezes não dou valor para o que os meus sentimentos estão pedindo, mas eu vou adiante, né? Eu chego no nível de exaustão e sempre culpando o outro. O pior de tudo nisso é a gente sair culpando o outro, não Legal. é? E Todas aquele as coisas que ditado dão. também. O pessoal fala, você aponta um dedo para uma pessoa, mas tem quatro apontando para você, né? Exatamente, né? Então aí a gente sai culpando o mundo. Tudo que acontece com a gente, eu tenho uma pessoa para culpar. Tem nome e sobrenome. Mas eu nunca olho para mim e vejo o mal que eu estou fazendo para mim, muitas vezes para o outro, né? Então, como disseram ali, terapia devia ser obrigatória. É verdade, a gente tem que fazer terapia para a gente. A gente não pode sair desse mundo sem se conhecer. Pelo menos Legal. um pouquinho. Elaine, agora é um jogo rápido porque o tempo tá acabando, tá? Tá, já? Já. 5 minutos, resumindo. Oh, meu Como, Deus. como que o psicólogo pode resolver seus problemas? Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Psicólogo, e esse segredo é bem importante, vai fazer muita gente desistir da terapia. Psicólogo não resolve o problema de ninguém. Psicólogo, ele abre um leque de possibilidades. Você está indo por um caminho. Ele faz isso, ó. Ele te ajuda, ele abre um leque de possibilidades e faz você pensar fora dessa caixinha
para você escolher qual o caminho que você quer seguir para resolver os seus problemas. Então, eu deixo você ser um ser muito mais pensante dentro da terapia, mas eu não resolvo os seus problemas. Nunca. Aqui Nem tem os outra meus eu consigo pergunta. resolver. Tá. Sempre quis fazer terapia, mas tenho vergonha de procurar ajuda psicológica. Louco. Não. Então, É o estigma que a sociedade colocou, né, do psicólogo e a loucura. E não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Hoje a gente tá muito próximo da sociedade. Nesse tempo de pandemia, a gente pode acionar pelo WhatsApp, fazer terapia online, que eu acho. Eu gosto do contato humano, eu gosto da proximidade, mas ajuda muito, né? Você procura, conheça. Esqueçam, de novo, sai um pouco dessa caixinha que você rotula e vai viver essa experiência da psicoterapia, não é? Não se preocupa com que o outro fale de você. Ah, você é louco. Não tem problema. Vai buscar sua sanidade, então, né? Vai buscar se conhecer melhor. Então, eu acho que não precisa se preocupar com isso. A gente trata tudo com muito sigilo, com muita responsabilidade, que é o nosso papel. E o nosso principal é fazer essa mediação entre você com você mesmo. legal. Aí Obrigada, querido. tem a próxima pergunta aqui. Vamos ver. É. Tenho medo do futuro. Tenho medo de morrer. Sério, eu também tenho. Também tenho. Quando a gente fala do medo do futuro, a gente vai viver sempre com medo do futuro. Porque ontem foi passado, hoje é o nosso presente. E excesso de futuro é ansiedade. Rose, um beijo, meu amor, saudades. Então, excesso de futuro é ansiedade. Então, vamos baixar nossa ansiedade, vamos fazer o que a gente tem que fazer hoje. A gente tem que planejar, claro, né? A gente planeja tudo nessa vida, mas nem tudo acontece do jeito que nós planejamos. Mas a gente também não pode viver nessa tensão de vida-morte, né? A morte é a única certeza que a gente tem nessa vida. Então, Aqui. Como que o psicólogo pode resolver meus problemas? essa eu já respondi. Respondeu? Tá. Agora Respondi. aqui tem aqui. Existe técnica de relaxamento para diminuição dos sintomas de Ah, origem eu psicóloga? queria finalizar essa live antes de falar sobre isso. Eu queria. Será que a gente vai ter alguns minutinhos Você ainda? tem 2 minutos. Nossa, tem umas técnicas muito legais que a gente pode aplicar nos dias de Então vamos fazer o isolamento, seguinte. Vamos fazer o distanciamento. seguinte. Finaliza agora falando do seu telefone, que a gente tem 1 minuto. E aí a gente vai para o segundo bloco, entendeu? Primeiro você fica nesse bloco com os seus dados, fala Tá, da onde você tá, o seu telefone, seu tá. Instagram, o pessoal te Aí a seguir. gente volta só para fechar com as técnicas, tá bom, Isso, pessoal? isso. Então, assim, ó, quem já me conhece, eu tô ali na Reestruturar, que fica na Rua Uruguai, aqui no centro de Caieiras. Faço atendimento online, então atendo também de diversos lugares. O meu telefone é o 95225 4869. Daí pode chamar, a gente conversa, a gente alinha direitinho, tá? E aí eu faço os agradecimentos quando a gente voltar e falo, eu vou fechar com as técnicas, vou falar algumas coisas para vocês sobre técnicas que a gente pode fazer em casa, que são bem legais, tá Tá? bom? Então você pode continuar aí. Se você conseguir qualquer coisa cair, eu aviso você. Pode continuar aí com Ah, as então tá técnicas. bom. Então tá bom. É, Tem algumas coisas que eu gosto muito de fazer, e uma delas, não sei quem já ouviu falar do mindfulness. O mindfulness é um tipo de meditação, não é? E quando a gente fala de meditação, todo mundo fala, nossa, mas eu não consigo meditar, eu sou muito ansiosa. A gente já coloca o não na. Dani, meu amor! A gente já coloca o não na frente. E quando a gente coloca não na frente, é quase um impeditivo para a gente não dar continuidade. Né? Então, crie essa experiência, tente pelo menos ter essa experiência de fazer uma meditação. Tato Ventura. Obrigada, Dan. Tente pelo menos fazer. Vai acabar, né?
Vai, a gente tem 3 segundos aí. Gente, a gente vai continuar a live no próximo bloco, tá bom? Ela vai sair agora em 9 segundos e a gente Só para a retorna gente novamente. fechar. Meu Isso, só pra gente marido fechar. lindo. Tchau, gente.